Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde. Temos algumas pessoas novas da turma hoje. Bem-vinda, Marise. Marlise Terezinha. Tudo bem? Olá, Luciane. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Pessoal, para mim conhecer um pouco alguns de vocês que estão através de alguma empresa que indicou vocês como gerente ou algum responsável, quem aqui é líder ou gerente aqui que está a convite do chefe, do patrão aí na aula? Eu sou gerente e ganhei o convite hoje, Certo. Qual empresa, Gabriel? do Zeca Pizzaria. Ótimo. Você teve a última aula, né, de atendimento ao cliente. Agora não. Positivo. Certo. Mais alguém? Eu sou a líder da cozinha de charqueados. Muito bem. Seja bem-vinda, Suzana. Boa tarde, eu sou o Jackson. Boa tarde, Suzana. Butiá. Jackson, da onde? Farinha de Butiá. Muito bem. Seja bem-vindo, pessoal. Boa tarde, eu sou Flávia, sou líder da pizzaria de arroz fatos, da cozinha. Opa, que legal. O pessoal do Zeca Pizzaria em peso aí. Parabéns. Também sou de Butiá, estou a convite do Zeca. Que bom, perfeito. Vamos lá. Em respeito ao horário, eu sempre gosto de começar já no horário. Queria conhecer alguns de vocês. Essa é uma aula onde nós elaboramos essa aula tanto para líderes, para diretores, quanto para responsáveis da equipe. A gente tem um tema bem importante, bem relevante. Todos vocês aqui, de uma forma direta ou indireta, participam do nosso programa de treinamento e de educação. Eu vou me apresentar rapidamente, mas antes de mais nada, eu queria pedir para todos, primeiro, manterem o microfone sempre desligado, e a gente pode usar o nosso chat aqui para fazer interação. Então, vocês podem colocar no chat alguma mensagem, que a decorrer da aula eu respondo para vocês, certo? E vocês podem usar essas interações aqui, ó, dos rostinhos, que aqui eu entendo também o sentimento de vocês e de que forma vocês estão absorvendo ou vendo esse conteúdo. Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas também, eu preciso saber se vocês passam por isso, se isso é frequente ou não no dia a dia de vocês usam esses emojis aqui. Combinado, pessoal? A nossa aula tem uma duração aproximada de 1 hora. Eu sou o Charles Simon, sou da área de gastronomia há 23 anos. Para quem ainda não sabe, não conhece minha história, eu comecei muito jovem no setor como garçom. Eu era um freelance de pizzaria, trabalhava somente sexta e sábado. Na época, eu gosto de lembrar que o meu free era R$10 o free, já faz um certo tempo, mas R$10 do freelance antigamente rendia muito mais que R$100 hoje. E eu comecei trabalhando numa rede de pizzaria que se chama A Lenha Pizzaria. Eu me tornei um colaborador fixo, eu me tornei gerente geral, fui responsável por toda a expansão da nossa rede, da nossa padronização de processos, que hoje nós somos 6 restaurantes em todo o litoral do Rio Grande do Sul, e hoje eu sou um franqueado, eu tenho meu próprio restaurante, pertencente a esse mesmo grupo, então são muitos anos de história, muito tempo de casa. E eu tenho uma empresa que se chama Lidera, uma empresa de treinamento e consultoria, onde nós temos um programa que é especial para donos de restaurantes, onde eu ensino inúmeros conteúdos relacionados ao dia a dia dos negócios de vocês. Então a gente fala de controle, a gente fala de processo, a gente fala de custo, eu falo de equipe, eu falo de atendimento, e hoje a gente vai falar sobre reuniões, treinamentos, como fazer boas reuniões e como ter bons treinamentos com a equipe. E a aula de hoje ela é muito importante. E digo que ela é uma das aulas mais importantes que eu posso dar aqui, e é um dos principais rituais que eu faço nas empresas que eu trabalho. É
fazer reuniões. Por incrível que pareça, em muitas empresas, até mesmo de grande porte, hoje eu presto consultoria para grandes empresas, empresas que têm mais de 200 funcionários, empresas que já têm muitos anos de história, e essas empresas não têm o hábito de conversar com a equipe, não da forma correta. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Todos vocês aqui, se estão nessa aula, vocês são, de alguma forma, líderes de algum setor ou líderes da empresa. E a gente precisa aprender a habilidade mais importante da liderança: comunicação. Nenhuma habilidade vai ser tão importante quanto essa. Eu, como líder, se eu não souber comunicar os meus 23 anos de experiência e conhecimento que eu tenho dentro da minha empresa, nada vale o meu conhecimento. Porém, se eu tenho uma experiência muito menor, mas eu sei transmitir, eu sei comunicar, eu sei colocar isso no meu time, eu vou ser muito mais eficiente. Então, conhecimento na liderança mal transmitido ou não transmitido não tem poder sobre a equipe. E o que acontece? Muitas vezes nós, no dia a dia, a gente quer resultado. E aí tem líder que dá indireta, às vezes a gente faz piadinha, às vezes a gente larga no ar para ver se a pessoa entende. Não é assim? Quem nunca passou por isso? E às vezes a gente não faz como deveria ser feito. Ou muitas vezes a gente acaba achando que as pessoas deveriam entender ou saber. A gente cria dentro da nossa cabeça que aquela pessoa já sabe. Ou já deveria saber. Mas na prática não é assim que funciona. Na prática, eu não posso cobrar aquilo que eu não comunico. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensino. Então, se eu nunca cobrei, se eu nunca ensinei, se eu nunca acompanhei, eu não vou ter a mudança que eu quero que aconteça. E por isso a gente vai falar desse assunto. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Certinho de vocês me ajuda a saber quem está acordado e quem não está na aula também. Muito bom. Se vocês pegarem esse tema de hoje, a vida de vocês melhora. A sanidade mental de vocês melhora. Porque quem fala para vocês já quase enlouqueceu como líder, já quase pensou em desistir num passado, sabe exatamente o que é o dia a dia de vocês. Eu sei o que é lidar com a equipe, eu tenho equipe, estou aqui hoje, escolhi dar a aula dentro do meu restaurante, ó. Então quem está falando para vocês vive isso na prática. Eu não sou um consultor de faculdade, eu não sou um treinador de faculdade, eu sou um treinador da vida real. Tenho formações acadêmicas, tenho minhas graduações e minhas especializações, mas o meu conhecimento verdadeiro é o do dia a dia aqui. Olho no olho, chão de restaurante junto com a minha equipe. Então eu entendo muito bem e eu sei o que muitas vezes a gente passa no dia a dia. Então se vocês pegarem isso, vocês viram uma página na vida de vocês como líderes. Mas tudo que eu vou ensinar aqui precisa ser praticado. Porque sem prática, sem a gente de fato se dedicar e colocar isso em prática, a gente não vai ter a transformação que a gente tanto sonha. Tá? Então, o tema de hoje ele é como fazer reuniões com a equipe. Mas eu quero uma reunião que vai gerar resultado, que vai gerar clareza, que de fato vai acontecer alguma coisa. Porque reunião por reunião é mais do mesmo. Né? É chover no molhado. Eu preciso de uma reunião que vá gerar resultado na empresa. É para isso que serve uma reunião. Uma reunião ou conversas individuais que eu vou falar sobre isso aqui. Primeira coisa, a gente tem que entender que a reunião ela tem que ter tempo. Tá? Uma reunião ela não é algo que começa, mas não tem fim. Ou não tem pauta, ou não tem direção, ou é um debate. Isso não é reunião. Ela precisa ser organizada. Tá? E tem muita gente que fala que não tem tempo para reunião. A maioria dos lugares que eu trabalho,
e eu presto consultoria, me dizem que não tem tempo, que não conseguem parar. E uma boa reunião, às vezes, ela pode durar 5 minutos, 3 minutos, 2, ou 30, 40 minutos. Depende do contexto. Mas se tu não tem tempo e tu não para bater um papo com a tua equipe, dar direcionamento, mostrar o caminho, tu sempre vai trabalhar de forma desorganizada e apagando incêndio. A reunião é um ritual importantíssimo. Então, eu aqui, na minha operação, se eu preciso fazer uma reunião muito importante, eu posso adiar o horário de abertura. Nós chegamos mais cedo, nós fizemos no horário da noite, nós fizemos no horário da janta. Em algum horário eu tenho que fazer. Isso precisa acontecer. Então, a operação vai te engolir no dia a dia. E a reunião vai ficando sempre para depois, para a semana que vem. Eu tenho que conversar. E aí o que acontece? A gente fala na hora errada. Se eu não comunico a minha equipe numa boa reunião, no momento certo, eu vou falar na hora errada. E a hora errada vai ser dentro da cozinha, dentro do salão, fora de contexto ou no momento errado, que eu não tô legal. Então, quando eu fico pé da vida e eu não aguento mais aquela situação, eu vou comunicar. E aí, provavelmente, eu vou botar os pés pelas mãos. Então, não é a hora. Tem a hora certa para fazer isso. Tá? Qual é o resultado quando a gente não faz reunião? Cada um trabalha do seu jeito, ninguém sabe o objetivo, a meta, os mesmos erros vão se repetindo toda a vida. Muito do que a gente sonha dentro do nosso negócio com as pessoas vai acontecer nas conversas que a gente vai ter. Então, esqueçam uma coisa a partir de hoje, pessoal. Todo mundo que está me ouvindo aqui, esqueçam a ideia que as pessoas deveriam saber. Parem de se comparar. Mas na minha época, Charles, quando eu entrei, em 2 meses eu já sabia fazer isso. Como é que essa pessoa não sabe? Eu, quando entrei, já sabia disso. Como é que essa pessoa... Esqueçam isso. Porque se eu pensar assim, eu não vou desenvolver as pessoas e eu vou criar suposições que as coisas deveriam ou não ser de um jeito ou de outro. Eu não me comparo a ninguém. Eu não comparo ninguém a mim. Eu não comparo ninguém a ninguém. Então, cada pessoa que entra aqui, ela é uma pessoa única. E eu vou botar todo mundo no mesmo nível, quando eu vou ter uma conversa com ele, e eu vou comunicar tudo o que eu preciso para todo mundo. E eu não vou dar indireta para ninguém, eu não vou dar recadinho para ninguém, eu não vou fazer piadinha com ninguém. A gente tem que ter clareza. A gente tem que ter um papo reto. Então, sem reunião, os mesmos erros. Time sem reunião é um time sem rumo. A reunião serve para dar rumo para o pessoal. Para onde a gente está indo? O que a gente quer? Será que todo mundo sabe o que tem que ser feito? Todo mundo sabe o que o chefe gosta? Eu falo para a minha equipe o que eu quero, o que eu espero, de que forma a gente tem que agir, que dia hoje, a importância do dia de hoje, a importância desse final de semana. Eu falo sobre tempo de delivery, eu falo sobre qualidade de produto, eu falo sobre porcionamento, eu falo sobre limpeza. Eu falo que eu estou super orgulhoso, que está indo bem e eu quero que se mantenha e o que precisa melhorar. Então eu tenho aqui inúmeras janelas de conversa que eu vou usando no dia a dia. Mas uma coisa é clara para mim. Todo o meu time sabe o que eu espero deles no dia a dia. Todo mundo sabe. E agora, eu queria saber de vocês aqui, ó. Coloquem no chat aí para mim. Quando é que foi a última vez que vocês fizeram uma reunião com a equipe de vocês? Faz quanto tempo? Coloquem no chat aqui. A minha última reunião faz 4 dias. Eu tive a última reunião com o pessoal. Sem pudor, tá? Bota aí. 1 mês, 2 meses, nunca teve. Recentemente eu fiz um trabalho numa empresa que a última reunião que eles tinham tido fazia 15 anos.
E recentemente eu conheci uma outra empresa que tem 60 anos de história e nunca teve uma reunião com todo mundo. Pode isso? Por isso que muita coisa estava desalinhada. Coloca no chat aí, gente. Gabriel, 2 meses, 4 dias. Qual foi a última vez que vocês fizeram reunião? A participação de vocês é bem importante. Última reunião, 3 meses. Beleza. Coloquem aí. Se eu não tiver a participação de vocês, eu não consigo avançar. Eu preciso entender qual é o nível de consciência de vocês aqui. Boa, Rodrigo. O Rodrigo já é meu mentorado há mais tempo e já está colocando isso mais em prática. Né, Rodrigo? Já foi a primeira coisa que a gente começou a desenvolver lá no início. Eduardo, 3 meses. Tudo bem, estou aguardando as respostas de vocês aí. Quem precisava se atrasou. E aí a gente já tem uns bons recados, né, Rodrigo? Quem precisava se atrasou, talvez nas próximas vezes essa pessoa já não precise mais estar. E é os sinais que a gente vai vendo de quem verdadeiramente está ali para gerar resultado e comprometimento. Com a equipe completa, pelo menos 5 meses. Estamos no reunião direta. Beleza. Luciane, só me corrija aqui. Quanto tempo que tu abriu? Reunião geral de toda a equipe, salão, cozinha. Muito bem. Quanto tempo vocês abriram aí, Luciane? 20 dias. Ó, vamos lá. Em 20 dias, a gente está aqui para todo mundo aprender. Em 20 dias, pelo menos, umas 5 ou 6 reuniões já deveriam ter acontecido. No final de cada turno, numa primeira semana, numa operação que eu abro, eu tenho uma reunião no começo e no final do dia. Abri meu negócio, abri minha casa. Um dia antes de abrir, uma reunião. No dia da abertura, uma reunião antes de abrir. No final da primeira noite, outra reunião. Segundo dia antes de abrir, uma reunião. Então, no segundo dia de operação, segundo dia antes de abrir, eu já teria 4 conversas com o meu time. Não é conversas de 1 hora. É conversas objetivas e pontuais, que eu vou mostrar isso agora, o que fala. Muitos têm dúvida. O que eu falo? Que momento eu falo? O que é importante? De que forma eu trago? E é isso que a gente vai avançar aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Reunião não é conversa. Não é bate-papo, não é troca. Tá? Não é uma troca. E aí, o que tu acha? E tu? Não é isso. Isso é uma dinâmica diferente e pode ser usada. Mas dinâmica. Reunião não é informal. Pessoal, reúne aqui, ó. Isso, vamos bater um papinho aqui, senta aí de boa e tal. O que vocês estão achando? Tá, isso, legal, né? Foi bom? Foi? Tá, legal, gostei também. Então tá, bom trabalho. Isso não é reunião. Isso é reunião de amigos. É diferente. Reunião dentro da empresa, em um âmbito profissional e maduro, a gente vai trabalhar ele de uma forma diferente. A conversa ela acontece no corredor, no meio do serviço, na pressa, nos bate-papos do dia a dia dentro da empresa. Isso são as conversas. Reunião é diferente. Ela faz alinhamento, ela toma decisão e ela cobra. Alinhamento é o seguinte, pessoal, vamos todo mundo combinar uma coisa aqui? Todo mundo vai estar com a sua câmera ligada? Vamos combinar que todo mundo vai estar com o microfone desligado? Isso é uma regra geral para todo mundo. Alinhamento. Decisão. Pessoal, vamos decidir uma coisa importante aqui, que a partir de hoje, quando nós encerrarmos o nosso expediente, nós vamos fazer um geral na nossa cozinha e a gente vai escovar o chão. Era só passar do pano, agora a gente vai fazer um fechamento melhor. Tá decidido? Tá decidido. Isso é decisão. E cobrança é cobrança de resultado, é cobrança de postura, cobrança de comportamento. Cobrança às vezes parece duro demais.
mas não é. Quando a gente está falando com adultos, a gente tem que saber se comunicar e entender que a cobrança faz parte do dia a dia da vida do adulto. A gente é cobrado em casa, a gente é cobrado no trânsito, no dia a dia, a gente é cobrado o tempo todo. E a gente precisa ter maturidade para cobrar como líder e também para ser cobrado. Então, reunião, a linha decide e cobra. Tem hora marcada. Ela tem pauta. Ela tem o dono da reunião, a pessoa que vai conduzir aquela reunião. O líder, liderança não é dom, gente. Então, fazer uma boa reunião não é dom. Vocês olham o Charles falando aqui, dando uma aula para vocês, eu não nasci assim, galera. Eu tinha vergonha de apresentar o trabalho na escola. Eu tinha vergonha de falar em público na escola. Tava rindo e feito um abobado lá pra turma lá. Eu era um dos engraçadinhos do fundo. A sorte que tinha colegas que tinham mais habilidade de falar do que eu. E hoje eu falo. Porque eu já fiz inúmeras reuniões. Milhares de reuniões ao longo dos últimos anos. Isso é um ritual, é um jeito. A gente vai... Cada um que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. A gente vai se soltando. A gente vai aprender. Nenhum líder nasce. Ninguém vira líder já sabendo fazer reunião. A gente aprende. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui é que não é dom fazer isso. É jeito, é técnica, é aprendizado. E é isso que eu estou passando para vocês agora. Quais são os erros que matam a reunião no restaurante? Quais são os erros que a gente comete quando faz reunião? O primeiro deles, não tem pauta. A gente se reúne aqui e vira um desabafo coletivo. Um reclama de uma coisa, outro reclama da outra, o outro e aí vai para um lado, vai para o outro. Quem é que já passou por isso numa reunião e levanta o dedinho assim? Ó? A reunião ela não tem rumo, não tem um objetivo. Fala uma coisa, fala outra, alguém fala... E aí quando vê puxa um assunto que já não tem mais nada a ver, isso aí ferra com a reunião. Tem hora para acabar. Então cansa a equipe e ninguém quer a próxima. Todo mundo fica cansado de ouvir aquilo. Então, hora para terminar. Hora para começar. Quanto tempo precisa, Charles? Depende. Eu vou mostrar isso mais para frente. Depende da reunião. Reunião de alinhamento pré-turno. Só que a gente deveria fazer o máximo de vezes que a gente puder na semana. Reunião de início do dia, pré-turno. Quanto tempo precisa? 5 minutos ou menos. 5 minutos ou menos. Como é que é uma reunião pré-turno? Pessoal, é o seguinte, hoje, sexta-feira, expectativa de muito movimento. Gabriel, eu quero foco na recepção, Gabriel. Tu vai ser a pessoa que vai ficar na primeira praça e eu quero te ver encantando, sorrisão aberto, postura, recepcionando o primeiro cliente. Rodrigão, tu que vai estar no forno hoje. Concentração, confere os pedidos, confere junto com o Éder a saída para que nós não tenhamos erros no delivery. Nós queremos pizzas rápidas hoje no delivery e assim, ó, vamos começar cedo o delivery, arrancar forte cedo, porque a hora que vier o movimento no salão, a gente já despachou boa parte do delivery. Jackson, muita atenção, drink novo. Hoje a gente vai vender o drink novo, quero que tu te concentre, faça a preparação que tu precisa no bar para poder liberar os drinks. E nós vamos vender, pessoal. Agora o meu time dos garçons aqui, ó, foco na venda dos drinks. Vamos oferecer o drink novo do Jackson, porque esse drink aí tem uma grande oportunidade, todo mundo está gostando, quem prova gosta. Então hoje é dia de vender drink, recepcionar bem, cuidar do delivery. Bom trabalho a todos. Conto com vocês. Bora. Quanto tempo demorou aqui minha reunião, galera? 2 minutos? Isso é reunião? De começo de turno. Início de jornada de trabalho. Pega de manhã cedo, pega no início da noite. Só que muda muito. Só que tem gente que desmerece isso. Acha que isso aqui não faz muita diferença. Faria para vocês aqui, não fez? Se vocês fossem do meu time aqui, eu duvido que vocês já não iam estar com um gás maior. O Gabriel já ia estar mais
mais atento, o Jackson já ia fazer o que precisava no bar, Rodrigo também. Usei alguns como exemplo de nomes aqui que eu estou vendo na minha tela. É dessa forma que a gente conduz uma reunião de início de turno. Uma reunião para falar de comportamento e coisas que estão erradas no dia a dia, aí é diferente. O tempo é diferente. E a minha preparação também. Outra coisa que erra, que a gente comete erro na reunião. O monólogo do dono. 30 minutos falando. 0 ouvindo. Fala, emenda uma coisa na outra e vai, e volta no mesmo assunto. Não dá certo. Sem número, só opinião, sem fato. A gente precisa de dados. Então eu falo para minha equipe que no mês passado nós tivemos um crescimento no nosso delivery de 25%. Isso representou R$20 mil a mais de faturamento no meu grupo. É muita coisa. Só que isso só aconteceu por causa das reuniões que eu tive com o meu grupo e do trabalho que nós colocamos em prática. Isso é dados. Tem gente que me pergunta, Charles, tu abre os números do teu negócio? Muitos números, sim. Por quê? Faz sentido para mim, para minha gestão e para minha equipe entenda. Então, número de pizzas, número de hambúrgueres, números que a gente está buscando juntos no negócio. Tá? Se a tua reunião tem algum desses pontos, a gente precisa mudar esse jeito de fazer a reunião. Como é que é o sistema de reunião? Está aqui o tempo. E eu depois vou disponibilizar, não sei se o Jamur está na área aqui, deve estar. Depois eu vou disponibilizar para todo mundo esse treinamento. Essa aula fica gravada, fica registrado para que vocês acessem o nosso portal de educação lá do Flow e vocês podem assistir essa aula e rever e mostrar essa aula para alguém. Mas também, se vocês quiserem os slides e a apresentação, a gente compartilha com vocês. Qual é o tempo de uma boa reunião? 3 encontros, 3 funções diferentes. Então, a reunião diária, 5 a 10 minutos. Alinhar. O que eu faço numa reunião diária? Eu vou alinhar o turno, eu vou falar das reservas que tem hoje, o que está faltando, o prato do dia, o drink, o foco, o posicionamento, as praças, os cuidados, a movimentação, a conversa paralela, o cuidado com o cliente, uma reserva específica. Isso eu faço no começo da operação. Isso é reunião de alinhamento de turno. Com a cozinha, eu vou falar sobre conservação, sobre cuidado, sobre tempo, sobre desperdício. Então, coisas pontuais. Sobre adiantamento do mise en place. Eu chamo minha equipe e digo, ó, preparação, quero que vocês arranquem com uma produção maior hoje. Eu quero que o nosso jantar vai acontecer 10 minutos mais cedo, porque a hora que começar o delivery hoje é um dia de forte movimento, todo mundo pronto. Isso é um tipo de reunião pré-turno. Reunião semanal. Eu tenho reuniões semanais aqui. Eu falo de resultado, eu falo de melhoria, eu falo de treinamento, eu falo de combinado, eu falo de mudanças, de lançamentos, de oportunidade. Eu faço uma reunião todo começo de mês. E aí eu digo para minha equipe o que vai vir agora pela frente. Então, antes de começar o mês, todo mundo que joga junto comigo sabe qual é o jogo que a gente está jogando. Porque no restaurante não é todo dia o mesmo jogo. O jogo de terça não é o mesmo jogo de sábado. O jogo de janeiro não é o mesmo jogo de julho. É diferente. Eu, como líder ou responsável, preciso passar isso para a minha equipe. Então, quando acontece um início de mês, eu preciso dizer para a minha equipe que, historicamente, o mês de janeiro é um mês onde a gente vende 40% mais drinks. E o aumento do consumo de saladas. E nós diminuímos os pratos com molho. E aí eu tenho uma série de informações. Como no inverno,
onde eu trago produtos novos e eu já tenho informações na minha base de conhecimento e de dados do meu negócio que eu sei o comportamento. Quem aqui tem mais de 5 anos de experiência na gastronomia já sabe muito bem o ciclo do negócio. Aqui na minha cidade é diferente da cidade de vocês. Alguns de vocês aqui estão numa cidade interior, outros estão numa capital, outros estão num litoral. O verão aqui muda para mim. Para alguns de vocês, talvez não. Não a sazonalidade de movimento. Mas o comportamento de consumo muda. E eu preciso passar isso para minha equipe. Eu preparo eles. Quando é que eu faço isso? Nas reuniões mensais. O foco, hoje, o foco é o semanal. Se tu tem reunião semanal, ela vai sustentar todas as outras que tu precisa. Tá, Charles, e agora? Essa reunião, como é que eu divido essa reunião? Primeira coisa, vou falar de uma reunião de 5 minutos, de 30 minutos. Uma reunião semanal. Primeira coisa, eu tenho que falar para o meu time onde é que a gente está. É o momento da minha empresa. O que está acontecendo? Que momento eu estou vendo agora na minha empresa? Vocês que estão passando por um processo de consultoria devem passar isso para a equipe de vocês. O que está acontecendo? Nesse momento a gente está num processo de consultoria. Nós estamos revendo os números do nosso negócio. Nós estamos nos atualizando e trazendo melhorias para que a gente tenha mais eficiência, mais lucro, mais resultado. Porque do jeito que está, não está legal. Se a gente não fizer alguma coisa, talvez a gente não consiga chegar onde a gente quer. Então, tipo de reunião, vocês devem ter com a equipe. Começo como? Falando no momento. Segundo ponto é reconhecimento. O que foi feito, quem fez, o que está dando certo. Depois eu trago pontos de melhoria. E aí, eu vou ter o treino do dia. O treino do dia é o seguinte, galera. Escolha um tema. Escolha um tema. Escolha um tema e trabalhe em cima deles. Tá? Se vocês escolherem um tema, vocês vão dar muito mais profundidade e vocês vão conseguir desenvolver melhor. Porque se eu for dar um treinamento e fazer uma reunião que eu for falar de várias coisas, ninguém entende nada. É melhor, então, que eu fale de uma única coisa, mas eu fale bem e elabore bem, do que eu fale muitos assuntos e eu não dê profundidade. E no final tem que ter uma coisa, o combinado. O combinado do final, ele é muito importante. Porque sem isso, tu vai falar, as pessoas vão sair dali sem uma clareza do que elas têm que fazer, qual é o resultado delas, e aí não vai dar em lugar nenhum. O combinado é importante. A estrutura é a mesma, a gente repete, só que a gente vai criar formas diferentes de fazer. Formas diferentes de combinar e de preparar isso aí. Até aqui, ok? Quem é que tá comigo, dá um sinalzinho aí que eu já acompanho quem é que tá dormindo e quem não tá. Bora. Então tá, fechou. Vamos lá. Vamos entender ainda mais esse contexto aqui. Regras de reunião que funcionam. Dia e horário fixo. 5 horas sempre. Pessoal, vou pedir gentileza de vocês fecharem o microfone. Tem alguém que está com o microfone aberto aqui, está dando um ruído. Por favor, feche o microfone aqui. Aqui, consegui. Já desativei. Então, terça-feira, às 15 horas, nós temos reunião. Sempre. Não é quando der. Sempre façam fora do horário de pico. E não pode fazer uma reunião no meio do jogo. É como se fosse um time de futebol e no meio do jogo eles pararem para conversar. Não dá. Tem que ser fora.
Outra coisa, todo mundo sentado, celular virado na mesa. Uma falha gravíssima aqui para mim é alguém pegar o celular durante uma reunião. Toma pito na hora. Se eu estiver falando e alguém pegar o telefone, seja qual for o motivo, eu não aceito isso. Porque é um momento muito importante, que todo mundo tem que estar atento. Do mesmo jeito eu, que eu vou estar 100% concentrado e entregue na reunião com o pessoal. Então não pode. Para mim isso é inaceitável. E deveria ser para vocês também. Então, enquanto eu estou falando ali, um funcionário pega o telefone para olhar, porra, sacanagem. Então, na hora, esses dias até aconteceu, um rapaz chegou, tava falando e pegou o telefone, sim. Alguma coisa que tu gostaria de compartilhar com todos nós, Matheus? Tá olhando teu telefone? Ah, não, eu tava só assim. Então guarda, por favor, que esse é um momento importante da empresa. A gente tem que saber agir nesse momento. Então, começar e terminar no horário. Um assunto por vez, sem fugir do tema. O que não é do tema vai para a lista de pendência. Isso aqui é importante, vocês têm que saber dominar isso aqui, gente. Olha, presta atenção. Estou fazendo uma reunião com vocês aqui e eu vou falar sobre atendimento ao cliente. E alguém de vocês aqui durante a reunião levanta, Charles, mas a gente tem que ver a questão da cozinha, que não estão liberando os pratos ou que está demorando. Isso é outra pauta. Se eu focar nesse assunto agora, eu vou esquecer o tema principal da reunião de hoje. Então, digamos aqui que a Suzana me traz esse assunto durante a reunião. Suzana, bem lembrado, nós vamos falar disso depois. Eu vou concluir esse tema e a gente vai conversar sobre isso depois. E eu quero conversar ou individualmente contigo, ou nós vamos falar sobre isso amanhã, ou eu quero saber mais o que tu pensa sobre isso para a gente conversar. Mas não perde o foco, porque se eu entrar no assunto da Suzana, aí alguém vai falar outra coisa também. E aí ela vai ficar sem rumo. Então, eu tenho que validar o que a Suzana está me falando, porque com certeza ela vai me trazer alguma coisa relevante. Mas eu não posso perder o tempo e o objetivo da reunião mudando o tema. Entenderam? Reunião que atrasa e não termina ensina a equipe que o combinado não vale a pena. E agora, Charles, eu quero me preparar para uma reunião. Vou fazer uma reunião hoje com o meu time. O que eu faço? O bom papel e caneta na mão. Tu tem que te preparar no mínimo 10 minutos antes. Galera, eu dou palestra para mais de 300 pessoas. Eu faço treinamentos todos os dias. Eu tô nesse mercado há muitos anos. E hoje, antes de dar e preparar uma reunião com a minha equipe, eu pego um papel e uma caneta e eu anoto os tópicos daquilo que eu quero falar. Há anos, mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu me organizo para isso. Então, pega um papel e uma caneta e define esses pontos aqui, ó. Posso usar um, posso usar nenhum, mas eu tenho que ter um guia para mim não perder o meu tempo ali. Organizar o número, falar dos números que eu quero trazer, o tema bem definido, quais são as pautas, o que eu preciso falar, o elogio que eu quero dar, o que eu quero reconhecer naquele momento. Me preparei? Agora eu vou começar abrindo sempre pelos números. E a gente tem que saber falar de números. Todos vocês aqui que estão passando pela consultoria estão vendo os números do negócio de vocês mais do que nunca. É uma parte importante do nosso trabalho. É uma parte importante do resultado de vocês. Quem aqui não é diretor, tem que entender que a empresa vive de números. Sem números, sem empresa. Qualquer empresa é assim. E quando eu falo de números, eu não estou falando só de faturamento bruto de venda. Eu estou falando da quantidade de copos quebrados na semana. Eu estou falando da quantidade de coisas que foi no lixo. Eu estou falando da quantidade de coxinha, de pãozinho, de pizza, de refrigerante, de deliveries, de qualquer coisa que seja
mensurável. E como isso está impactando o meu negócio. Então eu posso, por exemplo, ver que no último mês eu quebrei 39 copos. E eu posso mostrar para minha equipe que isso me custa R$150. E isso é número. Isso é um indicador. Eu posso falar para minha equipe que meu objetivo é vender 100 deliveries no final de semana. Essa é a minha meta. E hoje eu vendo 60. Mas o que eu vou fazer para vender 100? Aí eu começo a mostrar para eles o que a gente vai fazer para vender 100. Então eu trago números, eu trago ticket, eu falo de avaliação do Google, eu leio a avaliação de Google para a minha equipe. Eu leio, eu debato, eu falo sobre ela, o porquê que aquilo aconteceu e de que forma aquilo impacta no nosso negócio. O número não é para culpar ninguém, é para tirar a decisão do eu acho. E agora entra um ponto que também é importante, que a gente vai assim, Charles, cara, eu tô falando, eu faço uma reunião, mas parece que cada um tá pensando numa coisa diferente. Tem pessoas que não prestam atenção, tem gente que presta. Sabe? Eu não vejo engajamento, eu não vejo as pessoas ali dedicadas, empenhadas, concentradas. Isso é o jeito que eu faço a reunião. Não é sobre a pessoa. Entendeu, Gabriel? Tamo junto? Isso é um exemplo aqui, ó. Cutuquei o Gabriel agora. Se eu tô aqui com vocês numa reunião, olho no olho, não é por acaso que eu estou citando o nome de alguns de vocês. Isso não é acaso. Eu não escolhi a Suzana para falar. Eu não escolhi o Rodrigo, o Éder, o Jackson antes por acaso. Eu escolhi porque quando eu falo o nome de vocês, vocês ficam mais atentos. Então, qualquer um de vocês que eu for citando ao longo dessa aula, ele tem um objetivo que é manter vocês comigo, engajados. Então, por isso que eu falo de nomes. Isso é uma técnica. A outra técnica é fazer pergunta. Então, quando eu fiz uma pergunta para vocês e vocês responderam no chat, uma técnica de gerar engajamento é eu fazer perguntas. Só que não adianta fazer uma pergunta muito aberta. Se eu fizer uma pergunta muito aberta, as pessoas não vão saber responder. Charles, o que é uma pergunta aberta? É assim, ó, se eu perguntar para vocês, pessoal, o que vocês acham disso que eu estou falando? Porra, é aberta demais, cara. Tem muita possibilidade de resposta. As pessoas não vão saber fazer. Mas se eu fizer uma pergunta para Maria, da Maria Massas, e perguntar assim, Maria, quantos pacotes de massa fettuccine nós estamos preparando por semana? Isso é uma pergunta fechada. Ela vai dizer assim, Charles, eu acredito que umas 50, umas 100. Isso é uma pergunta mais fácil de ser respondida e eu já dei uma direção e eu já escolhi uma pessoa para falar. Esse tipo de pergunta ajuda a ter engajamento. Então, aqui tem 3 tipos de pergunta. Ó. O que está travando o nosso negócio para ser bem feito? Equipe do despacho do delivery aí, me fala, da tua visão, o que está travando o despacho do delivery? O que a gente pode fazer para o delivery sair mais rápido? Ou o que o cliente mais reclamou na semana passada? Olha só, pergunta aberta, uma pergunta mais fechada. O que o cliente reclamou na semana passada? Aí a Marlise vai me dizer assim, Charles, semana passada o cliente reclamou que não tinha um prato, ou que demorou muito o hambúrguer, ou que até o delivery chegou fechado, chegou violado, esqueceram o refrigerante. Não sei. Quando eu faço essas perguntas, eu trago o time junto para a reunião. E aí eu faço, muitas vezes, uma pergunta assim, se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? Ó, só vou abrir um parênteses aqui. A Marlise fez colocou no grupo aqui. Ó. Geralmente, quando eu passo números de produtos vendidos, já no outro dia vem alguém questionar ou pedir ajuste de salário.
Isso é construção, Marlice. Tá? Quando nós não temos critérios para definir o que é a construção de um salário, o salário fica de acordo com o sentimento. Então, uma coisa que todo mundo precisa entender dentro da nossa empresa é o que eu faço para ganhar mais? Então, entrei hoje na lenha. Vou vir trabalhar aqui com o Charles. Hoje, quem começa trabalhando comigo já é muito bem desenhado a possibilidade de crescimento e até onde ele pode ir. Tá? Aí varia de cargo para cargo. Eu contratei uma menina recentemente que eu disse para ela, teu salário inicial é básico, mais as tuas horas extras, teus adicionais, e depois de 3 meses eu vou avaliar o teu salário e tu tem a possibilidade de ter o primeiro reajuste. Como é que acontece esse reajuste? Primeiro, eu quero ver um bom relacionamento com teus colegas. Isso é um senso meu. Quanto melhor eu ouço o teu nome no lado positivo, as pessoas falando bem de ti e te vendo bem com o grupo, isso é ponto para ti. Outra é, se eu olhar o teu relógio ponto, eu ver que tu não tem atrasos, que tu é uma pessoa assídua, tu não tiver faltas, tu ganha mais 1 ponto. O outro é ver a tua dedicação, o teu empenho no trabalho, que vai ser observado e eu vou te falar todos os meses o que tu precisa melhorar. E aqui eu vou criando uma forma que todo mundo sabe. Por exemplo, aqui, eu não escondo o salário de ninguém. Quem ganha mais, todo mundo sabe. Eu não preciso esconder isso. Porque é muito bem desenhado por que aquela pessoa ganha mais. Recentemente veio uma funcionária e me pediu, eu disse, Charles, eu gostaria de ganhar mais. Eu fui muito claro com ela, eu digo, olha, nessa função que tu faz, não tem como ganhar mais. Esse é o limite que eu posso pagar para essa função. Mas, se tu quiser aprender outra função, ou ter um outro trabalho, tu encaixar uns adicionais dentro do trabalho aqui, eu posso avaliar um ajuste salarial. Entende que a gente tem que jogar muito limpo? Porque se a pessoa vem baseada em questionamento salarial, é porque eu não passei os critérios ainda. Então, quando eu faço isso no começo, eu evito que isso aconteça ao longo do tempo. Tem várias formas, tá, Rodrigo? A gente pode dar bonificação, o ideal é que a gente converse com o nosso contador, tá? Tem várias formas. E eu sou uma pessoa que eu jogo limpo aqui e eu não enrolo ninguém. Eu falo a real do mundo dos negócios. Tem gente que quer tudo muito certinho, igual, contra-cheque, depende do tamanho do negócio, se é necessário. Tem gente que trabalha assim. E aí a gente tem algumas ferramentas que tu pode dar para um e não dar para outro. De acordo com meta, por exemplo, de acordo com desempenho, de acordo atrelado. Vou dar um exemplo, tá? Trabalha-se muito, por exemplo, com cesta básica para o funcionário que não falta. Isso está dentro das normas da empresa. Então, se dentro das normas da empresa está especificado que o funcionário que vem e nunca falta, ou não chega atrasado, ele ganha uma cesta básica, aí justifica, porque um ganha e o outro não. Entendeu? Outro ponto é quem paga por fora. Depois de um certo ponto de nível de funcionários, e custo de funcionário é muito comum se pagar um valor e dar um valor por fora para esse funcionário. E aí isso vai estar atrelado a algum combinado, algum estímulo, mas outra forma é níveis, e é a forma mais correta, tá, Rodrigo? É o ter nível. Vamos lá. Auxiliar de cozinha júnior ganha R$ 1.800. Auxiliar de cozinha nível 2 ganha R$ 2.000. Auxiliar de cozinha sênior ganha R$ 2.100. Pizzaiolo júnior ganha tanto. Pizzaiolo sênior ganha tanto. Ou nível 1, nível 2, nível 3.
Tu pode criar vários cargos dentro da tua empresa. E aí, o que muda uma pessoa de um cargo para o outro se chama plano de cargos e salários. E tu pode criar os critérios que tu quiser. Por exemplo, só sai do nível 1 para o 2 quem tem mais de 6 meses de empresa. É um critério. Só sai do nível 1 para o 2 quem aprende a fazer a receita da massa da pizza. Entendeu? Então, tu pode criar vários cargos. É isso que eu faço. Eu tenho muitos cargos diferentes. Ah, mas não é a mesma coisa. É um cargo e uma responsabilidade e tem algumas funções um pouquinho diferentes dentro de um para o outro. Certo? Voltando para o nosso tema, a gente vê que o engajamento depende muito do líder. Eu espero ter respondido as perguntas de vocês aqui, tá, gente? E o chat. A postura do líder durante a reunião determina o impacto que eu vou ter com o grupo. Então, vamos lá. O que eu faço, o que eu não faço? Chamo pelo nome. Eu devo chamar todo mundo pelo nome. Eu preciso dar nome. Eu não posso, assim, alguém aí viu, ou alguém aqui sabe, ninguém vai falar nada. E aí a gente fica pistola da vida quando a gente faz uma reunião e a gente faz perguntas muito abertas, ou tenta falar com o grupo e ninguém responde nada. É porque a gente não faz uma pergunta direcionada. Por que eu vou me expor e falar se não estão falando comigo direto? Ah? O que eu faço? Elogiar com um fato específico. Não elogiem assim, ó, galera, tá tudo muito bem, tá tudo muito legal. Tô bem feliz, tô bem satisfeito. Isso é muito genérico. Tá feliz com o quê? O que te faz feliz, chefe? O que te faz feliz, líder? Não deu para entender, tá tudo legal. Agora eu vou falar o seguinte, pessoal, tô muito satisfeito. O nosso delivery está sendo entregue em torno de 30, 40 minutos. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu estou gostando muito do desempenho da equipe do delivery. Pessoal, as avaliações que a gente está recebendo no Google estão acima da média. E eu estou muito satisfeito com isso. Isso é um bom elogio. Tem que ter um fato. Se for muito vago, ninguém sabe o que deixa o chefe, ou o que eu tenho que fazer para receber elogio. Trate o problema e não a pessoa. Então, o problema, isso aqui, ó, peguem isso aqui vale ouro. Isso aqui mudou a minha gestão. Não é a pessoa o problema. É muitas vezes o processo. A pessoa tem problema? Tem. Mas enquanto a gente não olhar para a pessoa e para o processo ao mesmo tempo, às vezes a gente não vai identificar o que tem que mudar dentro da empresa para que aquilo não aconteça mais com as pessoas. Todo mundo aqui já passou por isso. Troca a gente, parece que aquele problema não muda. Não muda. É porque eu estou vendo a pessoa e eu não estou vendo o processo em si. E é onde eu tenho que fazer. Eu devo assumir meus próprios erros e eu devo anotar o que eu prometi. Não façam promessas em reunião sem se dedicar a cumpri-las. Elogio em público, sempre. Elogiem as pessoas, o grupo, os comportamentos, as atitudes em grupo. Correção é no particular. Se tiver que puxar a orelha de alguém, não faz na reunião. Chama essa pessoa no individual. Senão tu vai perder essa pessoa e tu vai perder o grupo também. Como é que eu alinho metas de verdade? Tá? Meta que a equipe entenda os elementos. Vamos lá. Número. Fala de número. Nosso ticket médio, pessoal, é R$43, 42. E eu quero levar o nosso ticket médio para 48. Nós estamos atendendo, nós recebemos 30 avaliações por mês. A nossa meta é receber 50 avaliações por mês.
Faz um exemplo, qualquer um de vocês aí. Pega alguém do atendimento. Pega alguém que, se vocês têm aqui, eu tenho pessoal de tudo que é tipo de negócio aqui diferente. Pega a pessoa do atendimento, pega o número que está sendo vendido de um produto e diz para eles que tu quer subir esse número. Mas diz o número que tu quer crescer. Qualquer um. Atendente da padaria. Chega e diz, ó, a gente está vendendo 50 coxinhas de frango por mês. Eu quero vender 70. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero trabalhar a venda da coxinha de frango. Eu te garanto que vai subir o valor. Só que se eu não falar para essa pessoa, não vai subir. Então é isso aqui que eu estou falando, ó. A meta tem que ser clara. Meta tem que ser clara. Vamos lá. Um ponto importante, feedback. O que é o feedback? É o retorno. É a conversa com o funcionário. É onde a gente vai estar passando para ele o que está acontecendo, as expectativas. Então tem feedback positivo e negativo. Corrigir as pessoas sem criar guerra, sem criar muita explicação, sem fazer vista grossa, sem deixar para depois. Isso aqui mata muita gente, ó, galera. Ó. Vista grossa. Ou corrigir criando guerra, criando problema. Ou fazer drama. Eu tenho que saber lidar com isso como líder. Como é que eu vou lidar com isso como líder? Primeiro fato. O que aconteceu? Sem julgamento. Ontem, 3 meses esperaram mais de 25 minutos pelos pratos aqui no restaurante. E isso aconteceu algumas reclamações. Eu preciso mudar o tempo de resposta do atendimento, da entrega do hambúrguer, seja lá o que for. E não façam vista grossa. Se vocês... É como jogar poeira para baixo do tapete. A gente precisa criar o hábito de falar com mais naturalidade sobre as coisas que estão dando errado ou aquilo que precisa ser corrigido. Então, quando a minha equipe entende que isso é um processo natural de cobrança, de busca de melhorias de resultado, de comportamento, a coisa flui super bem. Então eu preciso cuidar disso. Decisão só existe se virar ação. Então tá. Nosso fechamento ele vai definir um ponto que é de que vale uma reunião sem eu ter um combinado, sem ter um fechamento e um objetivo claro. Eu preciso estabelecer isso nas reuniões. Principalmente nas reuniões semanais ou mensais. Aquele exemplo que eu dei de uma reunião de 5 minutinhos ali com o Gabriel, com o Rodrigo, com alguns de vocês, eu já defini qual ia ser a ação que nós iríamos fazer. E é isso que vocês também têm que fazer com o time de vocês. Só que tem que estar aqui, ó. Quem, o que, quem, quando e onde. Definam isso já na reunião. Quem vai fazer o quê? Quando que a gente vai fazer isso? De que forma que a gente vai fazer isso? A reunião tem que encerrar desse modo, com que cada um saiba o que tem que fazer. Porque se eu termino uma reunião assim, ó, pessoal, então tá, galera, tá combinado aqui, todo mundo vai ajudar a cuidar mais da limpeza, combinado? Sério que vocês acham que isso vai dar algum resultado? Não vai. Gente, então aqui, ó, conforme a gente conversou na reunião, vamos economizar o detergente, tá? Vamos cuidar para não gastar. Tem que ser mais eficiente nisso. Pessoal, então ficou combinado aqui que o Murilo vai ser o responsável pelos detergentes essa semana. Então ele vai controlar o estoque, ele vai contar quantos vão ser usados em cada pia ao decorrer do mês. Quando a gente determinar o uso, a gente vai buscar reduzir esse consumo ao longo do mês. Murilo faz a contagem, ele vai distribuir os detergentes em cada uma das pias, e cada um de vocês, que é a Maria, a Ana, o João, que está nas pias,
vai reduzir esse consumo o máximo que puder, porque a gente está jogando muito produto de limpeza fora. Estão vendo a diferença? Estou dando um assunto bem relevante aqui, que é o uso de produto de limpeza. Para vocês entenderem um exemplo prático disso. Tá? Reunião sem uma cobrança na semana seguinte também não ensina nada. O que eu quero dizer aqui? Passei tudo isso para minha equipe. Na semana seguinte eu não falo mais do assunto. Eu tenho que dar seguimento àquela conversa, começar a reunião da próxima semana me lembrando dos acontecimentos e das ações que a gente organizou e decidiu colocar em prática na semana seguinte. Então, uma boa equipe começa com uma boa liderança. Uma boa liderança começa com uma boa reunião. Eu não conheço líder bom que não comunica. Eu não conheço liderança boa e foda que não sabe falar, pedir, ordenar, engajar, motivar, perguntar. Os maiores líderes que eu conheço sabem fazer boas perguntas. Sabe perguntar para a equipe. Então, muitas vezes não é a equipe nova que a gente acha que tem que ter. Às vezes é ritual de liderança que a gente precisa ter. Nós precisamos liderar de uma forma diferente para ter os resultados que nós gostaríamos. É isso que a gente precisa fazer. Entendem? Tá claro para vocês? E agora, que horas são aí, galera? Agora é 14h32. Eu prometi para vocês que essa reunião ia demorar 1 hora. E eu cravei 1 hora com essa reunião com vocês. É isso que a gente tem que fazer. Eu não poderia entrar em outro assunto, outros temas e me desviar disso aqui. A mensagem principal foi entregue. Eu estou disponível agora para perguntas, para troca, quem quiser conversar a respeito. E eu espero que nosso treinamento de hoje tenha dado alguns recursos para vocês para ter reuniões melhores. Toda semana que tem aula. Então a gente vai se encontrar novamente para falar de outras coisas. Semana de hoje era reunião. E eu vou encerrar dizendo isso. Façam mais conversas com a equipe de vocês. Se organizem e se preparem para isso. Usem isso que eu peguei e transmiti para vocês e coloquem em prática que vocês vão colher ótimos resultados. Combinado, pessoal? Uma boa tarde a todos. Tá? Vou ficar mais um tempo na sala. Estarei aqui para tirar dúvidas de vocês ou alguma troca que a gente precise fazer. Estão todos liberados aí, quem não quiser seguir. Bom final de semana. E aí, Gabriel, tudo bem? Sobre ali a questão de alinhar as pessoas num horário, eu pensei numa dificuldade aqui que a gente tem, envolve o delivery, né?
os nossos motoboys, eles são freelancers, né? São contratados, eles não têm vínculo CLT com a empresa. E a gente também tem alguns estagiários na pizzaria. E aí, assim, óbvio que o nível de cobrança vai ser diferente com eles, mas a gente precisa do resultado. O que que tu sugere, assim, para ter um melhor resultado? Especialmente, assim, pensando que o motoboy, ele é quase como se fosse uma coisa paralela, sabe? Ele lida direto com o proprietário, não lida comigo, entende? O motoboy tem que ter reunião com ele também. O motoboy também tem que seguir regras da empresa. Ele não pode ficar 100% solto. Nós precisamos definir regras de comportamento, de conduta, do que, como, e senão o cara vai pegar a tua pizza, vai sair empinando, buzinando, enlouquecido na rua, e ele tá levando a marca da tua empresa. Então, eu faço reuniões separadas com meus motoboys. Ele não participa dessa reunião do grupo sobre comportamentos do grupo ou tempo, resultados. Eu não falo com eles, eu falo só sobre a parte deles. Então eu separo essa conversa com os boys. Sobre estagiários, por exemplo, se eu tivesse pessoas que não conseguiriam chegar no mesmo horário, eu tentaria uma brecha, mesmo que curta, para falar com eles. Mas outra coisa que tu pode fazer também, Gabriel, tu pode ter 3 reuniões no mesmo dia. Para com os garçons, eu faço muito isso. Vou lá, paro com a cozinha na hora que eu consigo parar com a cozinha. Converso com a cozinha e passo os pontos deles. Aí eu venho pro salão e converso com o salão. Então separa. Pega um momento a equipe, mas em algum momento tem que estar todo mundo junto. Com exceção dos motoboys. Eu não coloco os motoboys nesse pacote de toda a equipe. Com eles eu sempre falo separadamente. Uma outra dúvida. Assim, ó, eu tenho 27 anos e a gente tem bastante gente ali na empresa que é mais velha, né? E acaba tendo uma resistência, assim, deles absorverem e ouvirem o que a gente tem a falar. O que que tu recomendaria nessa situação? A resistência ela não é pela idade, ela é pelo teu posicionamento, a tua postura e o teu comportamento. Existem adultos infantilizados. Então a gente pode falar com uma pessoa de 50 anos que nunca vai ter autoridade sobre ninguém, porque ele é brincalhão, ele fala coisas fora de contexto, é uma pessoa que tem assuntos, por exemplo, que não são adequados para o ambiente. Tá? Um exemplo, tem 50 anos de idade. Meu irmão é um cara assim, para te entender. Então ele nunca vai ser respeitado mesmo se ele tiver 60, 70 anos. Mas eu conheço jovens, e eu fui um caso, porque eu virei gerente com 21. Quando eu tinha 24, 25 anos, as pessoas achavam que eu tinha 30. Eu sempre ganhei em mais idade. E não era por causa das minhas rugas, era por causa do meu posicionamento, da minha seriedade. Então, estuda e aprende mais sobre posicionamento, sobre comunicação. Então, se tu evitar brincadeiras, se tu for um pouco mais fechado, tá? Não fechado distante, mas, por exemplo, o gerente, ele não está participando de todas as fofocas, brincadeira, o momento que está todo mundo solto ali. Quando eu era gerente, eu me afastava desse momento. Então eu não fazia parte da galera. Entende? Eu nunca fiz parte da galera. É um pouco solitário? Sim. É a vida do gerente, do chefe, às vezes é solitária. Então, a resposta para o que tu quer é parte de ti. A mudança no teu posicionamento vai fazer com que tenha mudança de como eles te veem. Vai encher de água aqui, ó. Tu vai ver que o respeito muda, Limpou ali. tudo muda quando tu te posicionar diferente. Essa resistência que eu mencionei para ti, eu vou te dar um exemplo, tá? A gente trabalha basicamente com rodízio e encharqueados, é o meu principal foco no salão. E o rodízio, se ele não é controlado, vira um caos, né? Porque tem muito desperdício, não é todo dia que a gente tem casa cheia, então tem
assim, diretrizes que eu adoto para se seguir, né? Por exemplo, eu vou levar 9 pizzas salgadas, sempre as melhores, e eu vou levar uma doce. Ah, eu não quero. Tudo bem. 3 salgadas, mais uma doce. Ah, mas eu ainda não quero. 2 salgadas, outra doce. Assim, eu giro as melhores pizzas que eu tenho no salão, eu evito reclamação de variedade e eu atrapalho o cara ali, né? Faço ele comer a doce mais rápido para ele comer menos e ir embora mais rápido, né? Que é assim que a gente faz o movimento girar. Esses meus garçons mais velhos, eles são, né? Tem uma passada mais devagar e eles têm uma resistência nessa questão de oferecer as pizzas, entende? Tipo, ah, se eu acho que naquela mesa ali não vai sair tal coisa, eu não vou levar. Entendeu? Se eu não ficar ali no ladinho do passaprato falando, não, tu vai levar, eles não vão. E aí quem tá conduzindo o rodízio na parte do forno também não se impõe, entende? Se eu me impor, se eu for ali na janela e coordenar, as coisas saem. Só que eu não posso estar o tempo todo presente ali no passaprato, cuidando da comunicação do forneiro com o passador. Entende? É essa dificuldade que eu te falo, entende? Vamos lá, tu trata isso no individual. Aí o que é que tu vai fazer? Vou dar um exemplo, tá? Tu vai estar ali, durante a noite, tu vê que aquela pessoa, se tu fala, faz, mas se tu vira as costas, não faz. Aí tu vai chamar essa pessoa individualmente, tu vai ter uma conversa com ela. Vou dizer que tu é essa pessoa aqui pra mim. Ô, Gabriel, preciso conversar contigo hoje. Aí tu vai sair, vai sentar numa mesa, num canto, vai sentar e tu vai ter uma conversa. Gabriel, olha só, eu tô tendo alguns problemas, e esses problemas eu sou cobrado por isso. Essa é a minha função aqui dentro. O Zeca, meu chefe, me cobra uma coisa que ele pede, então o que eu aplico e faço aqui dentro são as orientações dele. E eu tô tendo um problema que quando eu peço, tu faz, eu vejo que tu não gosta, mas tu faz. Mas quando eu viro as costas, tu não faz. Eu gostaria de entender o que está acontecendo. Se tu não entendeu que isso é algo muito importante, se tu não está conseguindo, se tu não entendeu alguma coisa de fato que eu não consegui te explicar o suficiente, eu preciso primeiro te ouvir. Porque talvez o erro até é meu, Gabriel. Porque eu não fui claro ou não mostrei a importância disso. Eu trato isso depois, não naquele momento. Então, se no dia a dia o cara não está entendendo, tu chama no particular. Entendeu? E é papo reto. É sem muita volta, muita curva, muita explicação, pedindo desculpas. Não, tu diz, cara, eu preciso disso, eu preciso que tu me ajude com isso. Charles, Oi. eu também tenho muito problema nisso. Tipo assim, por exemplo, eu tenho umas 2 funcionárias ali dentro, trabalhando comigo, que estão há 8 meses, cara. Eu falei esses dias, cara, eu falei, gente, vocês vão ter que me dizer aonde que é que eu preciso mudar. Porque, tipo, eu não estou entendendo. Eu nunca tive funcionário que eu levei 8 meses para treinar e não consegui. Isso está desafiador para mim, eu falei para elas, porque eu não estou entendendo qual parte vocês não estão entendendo, qual é o processo que, de repente, eu estou passando errado para vocês, ou sei lá, não consigo entender. Tipo assim, tu fala, tu vira as costas, tu chega lá, tanto na porção quanto no tempero, tipo assim, ó, parece que não pega, de 10 pedidos, 9 sai errado. Ó, primeira parte é essa conversa. Já fiz. Segunda parte, muda o tom. Ô, Gabriel, cara, tá de sacanagem comigo, né? Eu já falei 2 vezes contigo. Eu falo todo dia, tu sabe, tu continua fazendo errado? Tu tá fazendo porque tu quer errado? Ou tu não consegue fazer o que eu tô te pedindo? Porque se tu me falar que tu não consegue fazer, aí eu vou entender que eu vou ter que botar outra pessoa no teu lugar porque tu não vai ter capacidade para fazer. Eu falo daí nesse nível. Então, uma coisa que eu deixo muito claro para todo mundo é que se não entregar o que eu preciso, eu vou ter que substituir a pessoa. Eu falo sobre isso. Eu não uso termos do tipo,
Marlise, eu vou te demitir se tu não fizer certo. Não é assim que eu faço. Eu faço assim, Marlise. Se eu não conseguir fazer ou te treinar para que tu cumpra isso, infelizmente, meu amor, eu vou ter que botar outra pessoa, entende? Porque eu preciso dessa função desse jeito. Eu preciso que o tempero seja seguido. Eu preciso que a porção seja seguida. Na questão assim, ó, tu dá ali a receita, tu dá ali a regra, tu dá o passo a passo, né, e tal, né, mas daí quando tu vê assim, tipo, não, parece que é tão difícil cumprir aquilo ali, ele sempre dá um jeito de fazer de uma forma diferente, aí tipo assim, olha só, tu prepara o molho, tu prepara, por exemplo, no meu caso, prepara o molho, prepara o bife, prepara as coisas, tá, quando tu vai pôr na caixa para o delivery, no caso, você me chama aqui que eu vou te auxiliar, porque como o colega ali falou antes, a gente às vezes não consegue, tá? Minhas cozinhas são 2 cozinhas separadas, então às vezes não consigo estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, né? Aí daqui a pouco eu vou lá para outra cozinha, eu tô lá fazendo alguma coisa, eu tô lá atendendo um cliente ou coisas assim, do tipo, quando eu vejo, eu volto lá. Tá, e o bife lá que eu ia te ajudar a montar na caixa para ver a quantidade, ver a ordem de montagem, ver se montou. Eu sou de mandar a comida muito bem organizada, sabe? Eu gosto da coisa bem, bem organizada. E aí, tipo assim, mas eu já mandei. Pô, eu pedi para ti que quando você fosse, eu queria estar aqui do teu lado, olhando. Tipo, isso acontece todos os dias quase, sabe? Por isso que eu não estou conseguindo treinar essa pessoa. Porque parece que ela faz de propósito isso, sabe? Eu tô tendo muita dificuldade com essas pessoas. Quando a gente acha que é por propósito, a gente já teve conversas, a gente já fez, a gente precisa já pensar em mudar, tá? Como é que eu sou aqui? Eu demoro para contratar e sou rápido para demitir. É o contrário. É o Se contrário. a gente demora muito para demitir, a gente vai tentando e tenta. E aí não deu mais. Aí agora vou contratar. O primeiro que aparece a gente gruda e bota dentro da cozinha. Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que esperar mais. Conversa, entrevista, 1, 2, 3. Avalia, olha candidatos. Vê as opções que tu tem. Pensa, calma, bota alguém. E aí, nesse começo, eu já digo para as pessoas. Para todo mundo que trabalha comigo, eu digo que eu estou fazendo um teste. Todos. Marlise, a gente vai fazer um teste. Então, eu vou fazer um contrato de experiência contigo, ou vou fazer um teste uma semana. Então, tem coisas formais e tem coisas informais. Eu lido com informalidade. Faz parte do mundo dos negócios. Tá? Mente quem diz que não tem nenhum tipo de informalidade dentro do negócio. Então, eu vou fazer um teste contigo, Marlise, a gente vai trabalhar uma semana, então vou avaliar isso. E eu faço um teste, se não deu em uma semana, eu já vou encerrar. Normalmente o meu teste é 1 mês. Uhum. E eu digo exatamente o que eu quero. Na dúvida, nesse 1 mês, eu não fico. Sim. Chegou no final de 1 mês, eu digo, não sei, não tá legal. Eu vou pro próximo. Sabe? Mas daí tu puxa a tua régua lá pra cima. Lá pra cima. Tu fala da onde? Qual cidade tu é? Eu sou de Tuparendi, eu sou próxima a Santa Rosa. Tuparendi. Tuparendi. É bem proximinha de Santa Rosa aqui. Não sei se tu conhece Santa Rosa já. Sim. Quantos mil habitantes tem aí? Pois é, eu tô com uma base, uns 7.000 habitantes, né? Só que a minha cidade, ela é bem dividida, tipo assim, uns 3.000 e pouco, 4.000 são urbano, o resto é rural, sabe? Uhum. Ela é bem dividida, assim, quase que em 50%, sabe? Treina. Vai ver, a gente vai falar muito sobre isso. A gente ainda vai ter nossos encontros individuais, a gente está... A gente recém está entrando na mentoria. Hoje é a primeira reunião no grupo, né, e tal. A gente teve uma essa semana com o Jamur, né? É eu e a Flávia e a Luciane, né? Uhum. Eu sou a Marlise, tenho as 3 empresas, não sei se eles já te passaram, né? Então, tipo assim, tá bem desafiador para mim aqui, né? Essa questão do funcionário, né? Porque, que nem eu te coloquei antes ali, né?
Eu vou dizer assim, nós vendemos 100 pizzas grandes neste mês, por exemplo, né? Que bom, a gente alcançou, por exemplo, né? Outro dia, ou na mesma hora, tem que reajustar o salário, eu estou trabalhando demais, tá? Até a gente teve uma semana atrás, ali estava a Luciana e a Lara lá no caixa e falaram, entrou um certo número de pedidos lá na noite, né? A mulher falou, meu Deus, eu fiz tudo isso sozinha, não sei o quê. Aí a gente teve que chamar ela e falar, fulana, não é bem assim, aqui tem bebida, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Aí ela começou, porque eu preciso me auxiliar, porque eu estou me arrebentando de trabalhar, porque não sei o quê. Uhum. Aí eu chamei ela para frente do meu sistema e sentei ela e falei para ela, olha aqui, vou te mostrar aqui no sistema para não dizer que eu estou te mentindo, querendo te iludir. Olha aqui, foram tantos X, foram tantos pastéis. Tá vendo como tu não trabalhou tanto, assim, como tu acha, como tu tá... Entendeu? Que é um número que dá bem para te conseguir. Isso já é um tema para te chegar no particular e ter uma conversa, entendeu? Uhum. Porque quando tu já te justifica e tu mostra, e tu de uma certa maneira, quando tu mostra o que aconteceu, tu tá te defendendo. Não, calma, não é bem assim, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Então a gente tem que mudar também esse posicionamento, eu vou te ajudar com isso. Que bom. Como é que eu me posiciono? Uma boa parte das minhas conversas com vocês e desse treinamento que a gente vai fazer junto vai estar relacionado a como eu, chefe, devo agir em relação às situações e devo me posicionar. De que forma eu cobro? Até onde eu vou? Qual é o peso da mão? O que eu aceito? O que eu não aceito? Eu vou precisar bastante dessa parte, Charles. Bastante mesmo. Essa parte, eu acho que eu estou errando bastante. Tipo assim, vou te falar, eu não tenho muito estudo, eu caí de paraquedas dentro de uma empresa e, tipo assim, né, fiz as loucuras de T3 agora. Mas agora vamos encarar, né? Tu é mãe? Eu sou mãe de 4 filhos. Vamos lá. Quem é que te ensinou de verdade? Como é que tu aprendeu a ser mãe? Sozinha. Sem mãe, sem sogra, sem cunhada, sem irmã, sem ninguém. Mas mesmo se alguém te ensinasse, ninguém ia te ensinar isso aqui do quanto tinha que aprender. Lá no 3º filho, 4º, tu já estava fera. Tu já sabia que aquele choro era manha, não precisava sair correndo pro hospital, que tem coisa que é assim mesmo, cai, levanta, tu não te apavora, bate a cabeça, tu sabe que o 1º filho tudo é uma preocupação e um medo. 2º, 3º, depois tu já pegou o jeito. Uhum. O mundo dos negócios é assim também. A gente abre uma empresa, a gente não aprende a ser dono. Uhum. A gente não sabe como lida com as pessoas. Sim. Talvez tu seja uma ótima cozinheira, cozinha bem, e aí tu decide abrir um restaurante, só que o desafio não é eu cozinhar bem, é eu fazer outra pessoa cozinhar bem. Exatamente isso. E aí muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. E aí, por isso que vem o nosso trabalho, para isso que eu estou aqui também, para te ajudar a ensinar como é que é ser dono. O que eu tenho que fazer, qual é os números que eu tenho que olhar, que foi o que o Jamur começou já a mostrar para vocês. Sim. E assim, essa parte ali, é muito difícil eu sair do operacional ali, sabe? Eu tenho que estar, se eu sair, fazem errado. Se eu sair, fazem errado. E olha que eu acho que, não sei se você chegou a ver meus números lá, o meu faturamento não é baixo, né? Dentro da Sapore, né? E agora, já tendo a Zuhouse, tendo o Refúgio 288, então, né? Ele pesa um pouco, é uma responsabilidade grande que eu tenho, né? E porque eu também trabalho com bastante qualidade, então isso me levou a isso aí, né? Então eu preciso manter essa qualidade, manter essa confiança que eu gerei entre meus clientes também para consolidar essa empresa, né? Então eu vou precisar de bastante ajuda nessa parte. Nós estamos aqui para isso, nós vamos te ajudar, tá? Fica tranquila. Por isso que o nosso trabalho não é um trabalho que eu te ofereço um treinamento de alguns dias, são meses de trabalho junto. Uhum. Então, tem muita coisa que a gente vai botar em prática. Então, assim, tu vai ver que a gente vai ter muita conversa, as coisas vão se encaixando, vai ter horas que é só com as tuas cozinheiras também. Que bom.
que eu vou falar com elas. Esses dias eu fiz um treinamento só com o pessoal da cozinha. Ah, que legal. É interessante. E aí não é só tu falando, sabe? É outra pessoa também te ajudando a orientar eles, mostrar. E eu vou te ajudar a que tu também tenha um posicionamento que tu colhe os resultados que tu queria. Tu vai ver que a hora que começar um funcionário novo, a gente já vai ter outros rituais. Sim, O jeito que começa já define tudo. sim. Tu aceita a amizade que tu tem, tu vai ter que aprender a separar. Pelo pouquinho que eu vi aqui de ti, sentir da tua energia, tu deve ser uma pessoa muito bondosa, muito amiga. Acertei? E aí, o que acontece? Tu te decepciona, tu ajuda, e depois tu não tem o retorno daquilo que tu gostaria. E aí empresta um dinheirinho, ajuda, faz um a mais, deixa levar uma coisinha para casa, porque não sabe dizer não. Ai, Marisa, eu posso levar esse restinho de coraçãozinho aqui, isso aqui que sobrou lá? Tu sabe que não, mas daí tu diz, ai, leva, tá, mas não pode, mas pode levar hoje aqui. É ou não é? Tu é assim, né? Então, isso são coisinhas que a gente precisa, eu não quero mudar a tua essência, mas a gente tem que ter alguns cuidados, entende? A gente tem que cuidar até onde a gente vai. Eu já fui muito bom. Eu já disse muito sim, quando lá dentro eu sabia que eu tinha que ter dito não. E por isso eu já apanhei bastante, já sofri bastante, já gastei bastante por causa disso. Com certeza, tu vai ter muitas decepções. Me decepcionei muito, aprendi com a dor, na dor, tive que aprender na dor, né? Então é uma coisa que a gente vai trabalhar. A gente vai falar, tá só começando, a gente tá só se conhecendo aí. Sim. E tu vai ter muita coisa boa que a gente vai desenvolver nessa parte de comportamento aí, para que tu consiga, acima de tudo, sabe, ter liberdade também, sabe? E poder confiar. Hoje eu tô aqui, amanhã eu vou pegar minha família, eu vou lá para Bento, vou passar o final de semana fora, sabe? Com minha operação vai rodar tranquila. Semana passada eu tava a semana toda em viagem em São Paulo. Eu vi, eu te acompanhei. Então eu tenho outros negócios e eu consigo fazer tudo isso e, tem que ver o tamanho da minha operação aqui. Eu gosto de mostrar ela, eu vou pegar um café, vou te mostrar aqui a minha cozinha, até cozinheira, né? Sou, também. Também, entre todas as funções. A gente é um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo, Moço, tu já me acompanha no Instagram, tu já deve ver que eu mostro a cozinha, eu te acompanho. Eu não faz muito tempo que eu te acompanho, mas desde o primeiro dia que eu comecei a te acompanhar, eu pensei, tá aí, dali que nasceu a parceria, né? Legal, olha aqui. Que é a parte onde a gente faz os hambúrgueres, os pratos saladados, o almoço. Que legal. Esse setor aqui é a parte do forno. Legal. Grande. Agora é 5 horas da tarde, acendendo o forno da pizza. Bem bonito esse forno, top. Lindo, né? Que é a parte da montagem, Já estão trabalhando. Murilo que estava comigo em São Paulo, lá, se tu ver os vídeos, ele que estava lá, privilegiado. Aqui tá os meninos, passando café, porcionando já as coisas. Que legal. Dentro da casa. Tudo bem? É enorme aqui. Que bom, Charles, que bom. E eu vi que o Jamur me contou, e o Guilherme, que a tua história, que nem tu falou hoje também, ela é muito parecida com a minha também, né? Então, tipo assim, a gente começou lá de baixo, sem saber nada, né? Sim. Que nem tu disse, caiu de paraquedas, né? E hoje eu me sinto bem orgulhosa de consolidar a empresa do jeito que eu consolidei, porém, aprendendo todo dia e acertando e errando todo dia, né? E, né, do jeito que tá agora, a gente tem uma necessidade de ter alguém que nos ajude também, né? E é isso que eu vou fazer, eu vou te ajudar. Direciona, né? Dá um norte ali, às vezes, né? Porque os desafios... Tá vindo muito desafio com essa geração nova que tá aí, com esse mundo novo que tá aí, né? Tudo nesse digital, bastante coisa também, né? Então, o pessoal tá um pouco mais... Tá diferente, né? E eu vou te ajudar a lidar com eles, porque
Eu vivo isso há muito tempo, né? E eu estudo muito sobre isso, eu acompanho muito. Hoje eu estou em muitas empresas, ajudo muitas empresas. Então, tu não precisa levar os mesmos muitos anos de negócio para aprender o que eu aprendi. A gente quer agilizar isso. Eu já sou um que adora a nova geração, aquela gurizada ali toda que tu viu, tudo gurizada ali. Eu também tenho bastante gurizada trabalhando comigo, bastante. Gosto, aprendi a lidar com eles. Esses dias até a Luciana me falou, meu Deus, a gente só tem piazedo trabalhando. Eu falei, pois é, a gente só tem piazedo, mas é o que tem, vamos lá, né? Tem. É isso aí. Que bacana, a gente vai falar em breve, provavelmente semana que vem já é a nossa primeira reunião juntos, junto com as meninas, todo mundo. Sim. Toda quinta tem treinamento. Eu quero ver se eu acompanho toda quinta-feira, eu quero acompanhar. Vai ter treinamento de tudo que envolve a vida de um restaurante vai ter. Tudo. Número, gestão, sistema, tributário, iFood. Tem iFood aí? Não, o meu motoboy, ele é próprio, ele é nosso, ele é, né? Ele não é contratado, ele é tipo um terceirizado. Tá? Ele faz a tele, a gente cobra junto ali no lanche, mas ele recebe ela integral, né? Eu não ganho nada em cima da tele, né? Tu tem iFood na tua cidade? Não tem, né? Não tem iFood. Não, ainda não. Eu trabalho com o sistema da Sweetable. Ah, é? Eu tenho a Sweetable. Ah, que bom, eu adoro, eu sou fã deles. Ele é perto da tua região, não é? Não, eles são de Passo Fundo. Dá umas 3 horas de viagem daqui. Ah, não, é longe. Tu tá onde? A tua cidade é perto da onde? É na região noroeste, é perto de Santa Rosa, mas dá 1 hora de Juí. Como é que é o nome da cidade? Fala de novo para mim. Tuparendi. Eu vou ver pelo mapa aqui. Tuparendi. Ah, é lá em cima, é bem... Tu tá em que cidade, Charles? Não, eu tô vendo lá, é bem no norte lá do estado. Né? Perto de Alecrim, Horizonte. Isso, eu sou filha de Alecrim. Ah, é? Eu sou filha de Alecrim. Tenho uma empresa em Santo Cristo, abri em novembro, e moro em Tuparendi. Tenho essa empresa há 18 anos em Tuparendi, e agora comprei mais uma. Nossa, a gente está a 600 quilômetros de distância daí. Sério? Você está onde? A minha é pertinho de Porto Alegre, em Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. Ah, interessante, né? Mas tá bom. Mas tá bom, Charles. Vai falar mais na próxima semana, tá? Tá bem. Obrigada, tá? Obrigada pelo que tu pôde me ajudar. Me passou já hoje. Vou tentar aproveitar ao máximo, tá? Ótimo. Muito obrigada. Até a próxima semana. Tchau. Até. Tchau. Fazendo aí.